Em 1907, uma pesquisa feita por um médico escocês chamado Duncan McDougall foi publicada no Journal of the American Society of Physical Research, organização norte-americana voltada ao estudo de fenômenos paranormais, sustentando a hipótese de que uma alma pesaria 21 gramas. Nessa pesquisa, o médico tentou comprovar que, ao morrermos, instantaneamente pesaremos 21 gramas a menos, o que corresponderia ao peso de uma alma. Embora a pesquisa seja muito falível em seu método, essa ideia do peso da alma se difundiu. Bom, isso tudo para dizer que quando o amor morre em alguém, talvez essa pessoa pese até menos, no sentido de que o amante está morto. O que fica ali é outra pessoa, o amante morreu. É muito injusto, mas é assim que acontece, e acontece muito, porque com frequência morre um amante, não no sentido literal, mas não morre o outro. Pode-se passar do amor à indiferença, uma morte pacífica, sem dor. Quase como a realização de um sonho neurótico que temos de morrer dormindo, de um belo dia apenas não acordar. O outro, por vez, sente muita dor. Poxa, isso de que um pode só acabar, né? Sem dor, sem nada, isso aqui tá refletindo. Minha florzinha. Nossa, mas pra quem não tá, não acaba assim tão fácil, sente muita dor, né? Sabemos, por exemplo, que a dor de amor é física. É claro, toda dor é física e não há dor que não seja psíquica, em algum nível. A clínica da dor necessariamente passa pela interpretação daquele que a sente. Um médico não tem como saber da nossa dor, mesmo que ela seja bastante palpável, como a dor de quebrar uma perna, a não ser pelo relato de seu paciente. Por isso, os médicos costumam perguntar sobre a dor para ter notícias dela. E como dói a dor de amor? Ou melhor, a dor de desamor. Ou ainda, a dor de ser desamado. Realmente, isso se resume em muita coisa. Nós ouvimos em todos os lugares falando, né? Como o amor dói, a dor de amor. Não, a dor é de desamor. Ou pior, a dor é de ser desamado. O amor não dói. O que dói é o desamor. O que dói é ser desamado por alguém que ainda se ama. Esse é o nome da dor, né? Tá. Você lembra da primeira vez que sentiu isso? Talvez tenha sido ali na adolescência. Parece insuperável. Alguém precisa nos lembrar a famosa frase: ninguém morre de amor, mas é de desamor. Mas e de desamor? Será que se morre? Bom, nos casos mais comuns, certamente não. Fazemos um trabalho de luto e depois nos lembramos da experiência de dor como se ela tivesse sido um verdadeiro exagero. Claro, depois que já passou. Aí sabemos que passa. Mas até isso acontecer, só acreditamos que passa, ainda não sabemos se vai passar. Até passar, e de novo, e aí você pensa que como você passou por uma, você vai passar pelas outras e tá tudo bem, e de novo, e nunca tá tudo bem, né? Sempre dói muito, a dor de amor sempre dói muito. Em seu romance Dias de Abandono, Helena Ferrante conta da absurda dor de uma mulher que foi deixada pelo marido. O marido não foi apenas embora, o que já seria imenso, mas foi embora para ficar com outra mulher. Essa talvez seja uma das maiores tragédias na fantasia das mulheres, ser tocada por outra. Vamos falar primeiramente do medo do abandono, que chega na vida junto com a gente. Capítulo 17, o medo do abandono. E a minha mãe ria amargamente dos amargores, daquelas histórias e de outras, todas iguais, que ela conhecia. As mulheres sem amor dissipavam a luz dos olhos, as mulheres sem amor morriam vivendo. Dizia assim enquanto costurava por horas e ao mesmo tempo cortava os tecidos sobre os corpos de suas clientes, que no final dos anos 60 ainda encomendavam roupas sob medida. Relato e difamação e costura eu escutava. A necessidade de escrever histórias eu descobri ali, embaixo da mesa, enquanto brincava. Olga, personagem de Helena Ferrante. Como conversamos ali nos primeiros capítulos, chegamos à vida cedo demais e por isso imaturos. O bebê humano nasce pronto para morrer. Nasceu? Deixa ali que já morre. Uma mãe aparece sendo uma pessoa, que não necessariamente é a mãe biológica, nem mesmo uma mulher, que acolhe esse bebê, o toma para si e decide que no que depender dela, vai morrer, sim, já que somos todos mortais, mas vai demorar muito, o máximo de tempo possível. Para o bebê recém-nascido não há opção. Ou ele é cuidado e acalentado por alguém, ou não há vida.
A vida é tão frágil, aliás, que mesmo quando há mãe, amor e tudo mais, ainda assim segue frágil. Aos poucos, a criança vai se encorando na vida, vai vingando, como dizia antigamente, e tornando mais forte. No entanto, nossa chegada ao mundo tem essa premissa. Somos seres radicalmente desamparados. É o outro com seu amor, seu leite, sua decisão, que faz furo nesse desamparo e assim nos liga à vida, a nós mesmos, ao resto das pessoas. Eu vejo e tenho visto cada vez mais nas redes sociais, é uma constante nós vemos as pessoas falando da toxicidade das famílias. Ah, se for parar para pensar, o ambiente mais tóxico é a família, tudo, porque hoje em dia se chama de tóxico tudo que se tem sofrimento, né? Se tem um sofrimento, é tóxico. Se só tem prazer e alegria, não é tóxico. Quando na verdade, deixa eu até explicar para vocês. Sabe de onde vem essa palavra ambiente tóxico e toxicidade? Quando os cientistas usam aquelas tabuazinhas, aquelas lâminas para ver bactérias, sabe? Para fazer a bactéria crescer, para deixar ali e ver como essa bactéria se desenvolve. Nos ambientes onde as bactérias não se desenvolvem, onde tem algo que não deixa com que a bactéria cresça, que nada desenvolve ali além do que eles colocaram, essa bactéria morre, eles chamam de ambiente tóxico. Então, o ambiente tóxico é um ambiente onde nada cresce. E aí, como é que a gente pode chamar uma família de um ambiente tóxico? É um ambiente com dor. Algumas vezes, não todas, pode ser sim tóxico, onde tem uma relação extremamente abusiva de agressão física ou de agressão sexual ou qualquer coisa assim. Mas na grande maioria das outras famílias, existe dor, porque são famílias e como foi falado no começo, são relações humanas no começo do livro, ninguém sai ileso das relações humanas, não tem como. Freud falou isso o tempo todo, é baseado nisso a psicanálise, nessa dor que nós temos de existir e nessa dor que nós temos de existir enquanto sociedade, porque nós devemos reprimir todos os nossos impulsos, nem todos, mas muitos impulsos para poder viver em sociedade. E é necessário que seja assim, porque você imagina se o outro não reprime o impulso dele, você imagina se uma pessoa que nasceu psicopata ou que gosta de matar e agredir, roubar não reprime os seus impulsos. Você imagina se alguém que sente desejo por estuprar todo mundo não reprime os seus impulsos. É necessário que um homem não possa viver todo o prazer que ele queira viver. Que o humano não possa viver todo o prazer que ele queira viver, porque seria autodestrutivo e destrutivo para o outro e para a sociedade. E ninguém mais fala disso. Então, assim, muito se fala de dor e de toxicidade, de todas as coisas, colocando a culpa na família. E usando isso como uma artimanha para não se encontrar consigo mesmo e não tomar responsabilidade da própria vida. Ai, é porque meus pais... Não, é porque você. Isso que a análise faz conosco, com que nós tomemos responsabilidade pelo que nós decidimos fazer na nossa vida. Nós não somos uma vítima, nós não somos... Muitas vezes podemos ter sido vitimizados, mas não somos uma vítima. Tivemos uma posição de vítima em muitas vezes, mas não somos. Agora nós podemos decidir o que fazer com isso. Agora nós podemos andar, nós podemos ir lá falar disso. Nós temos que fazer outra coisa com isso para conseguir viver a vida. Então eu vejo uma posição cada vez mais, de certa forma, ingrata e cruel com os pais que também são pessoas. Cruel com a família que também são pessoas. Há sofrimento sim na família, como há sofrimento em qualquer relação. Não existe um ambiente só de felicidade, paz e amor. Somos humanos e sofremos por estar juntos e sofremos por estar separados e distantes e solitários. A vida contém sofrimento. Driblar esse sofrimento, contornar, falar dele, sublimar é o termo que Freud usou para quando nós fazemos uma coisa com o nosso sofrimento. Quando nós damos um caminho de produção a ele, conseguimos fazer algo com ele. Sabe? Não, as famílias podem ser dolorosas, mas nem sempre são tóxicas. Na grande maioria das vezes não são, porque você cresceu, desenvolveu, trabalhou. Ambiente tóxico é onde nada se desenvolve. Pera lá, gente. Não vamos etiquetando tudo. Então, alguém acolheu esse bebê, né? Senão esse bebê não estaria vivo. Todas as coisas, todo o sustento, tudo que os pais fizeram, ainda que fizeram meio torto, ainda que fizeram meio dolorido, mas fizeram. Há que se reconhecer isso. Algo por você os seus pais fizeram. Algo por você a sua família fez, porque você está aqui, adulto, vivo, me ouvindo. Então alguém cuidou de você, porque senão você não estaria. Um bebê que não foi cuidado não está aqui. A experiência psicanalítica nos ensina que aquilo que vivemos não vai embora de nós.
Deixa eu ver se eu li tudo, né? Digamos, ó. Como dizia, a criança vai vingando, como diziam antigamente, se tornando mais forte. No entanto, a nossa chegada ao mundo tem essa premissa: somos seres radicalmente desamparados. É o outro, com seu amor, seu leite, sua decisão, que faz furo nesse desamparo e assim nos liga à vida, a nós mesmos e ao resto das outras pessoas. Essa pessoa fez muito. Se ela fez só o básico para te manter viva, ela já fez muito. Se ela te amou a ponto de te dar um nome, de trocar sua fralda, de te dar alimento e de te pôr numa escola e de fazer seus documentos e de te inscrever como sujeito e de te dar um nome e lugar no mundo, ela já fez muito. Essa pessoa não é tóxica, ela pode ter 1000 defeitos, mas ela já fez muito. Há que se reconhecer o que as famílias fazem. A experiência psicanalítica nos ensina que aquilo que vivemos não vai embora de nós. Altera-se, é claro, com as novidades que nos chegam, mas ao mesmo tempo segue nos habitando. Assim, podemos dizer que essa vivência de desamparo está sempre conosco, ainda que a gente não consiga olhar de frente para ela. Talvez nada seja mais humano do que o medo de perder o outro, ou melhor, o medo de se perder perdendo o outro. É verdade, né? Muitas vezes nós nem temos medo de que o outro saia, ou medo de viver sem o outro, mas quem somos nós sem o outro? Esse vazio que o outro deixa, né? Esse buraco que nós descobrimos o tamanho que o outro tinha quando ele se vai, quando ele nos deixa. Essa ferida narcísica de ser trocada por outra mulher. De que esse homem a quem você ama e ainda deseje outra mulher, escolha viver com outra mulher. De que essa mulher que você ama e ainda deseja, escolha viver com esse homem. Essa dor de ser trocado, né? Nos dá essa sensação de insuficiência, nos dá essa sensação de que o outro não quis permanecer conosco, que existe alguém melhor. Quem é essa outra pessoa? Quem é essa outra mulher? Quem é esse outro homem? Que foi capaz, ou que esteve, né? Ou que está com essa pessoa que você gostaria de estar. Por isso, será de grande valor que a criança vá, aos poucos, suportando perder sua mãe. Porque é assim que a gente descobre que quando o outro vai, a gente fica com a gente. Essa é a importante separação que todo psicólogo bate no pé das mães. Tira da cama, não dorme junto com a criança, deixa essa criança viver, deixa essa criança sair, dá independência para essa criança. Criança precisa ficar com ela mesma. Essa criança precisa saber que ela é suficiente no mundo para estar com ela mesma. Ela precisa lidar com ela mesma, com as dores de ser ela mesma, com as dores da solidão. E com as alegrias também, com as alegrias de ser ela mesma, com as coisas que nós descobrimos que são só nossas, só pertencem ao nosso mundo e nós não precisamos compartilhar com ninguém. É necessário que essa criança vá descobrindo essas coisas. É a essa noção de solidão que me refiro nesse livro. Não a solidão do abandono do outro e muito menos a solidão do abandono de si mesmo, mas muito especialmente a solidão de estar com a gente mesmo. Outra fantasia que nos aterroriza é a fantasia de sermos trocados. O que está na base disso chamamos de inveja. Na inveja não queremos aquilo apenas que é do outro. Aliás, às vezes nem queremos. O que queremos verdadeiramente em jogo é o desejo de que o outro não tenha determinada coisa. Às vezes você nem quer o que o outro tem, mas você não quer que ele tenha também. A pessoa aparece com uma coisa nova, você nunca nem sonhou com aquilo, você nem quer aquilo, nunca fez sentido na sua vida, mas ao outro ter te dói, né? Quem nunca? Quem nunca? Todos nós somos invejosos, embora nós dizemos que não, o invejoso é o outro. Costumamos viver essas experiências na relação infantil com os irmãos, mas não só com eles, também com os amigos. Disse da criança que é filha única que ela terá dificuldade de aprender a dividir as coisas. Ao contrário da criança que tem irmãos, que obrigatoriamente terá que dividir, né? Quem tem irmão não tem escolha, né? Quando falamos de dividir as coisas, não falamos necessariamente de objetos, tais como a bicicleta, o carrinho, o bichinho de pelúcia, mas de afetos. Dividir mãe e pai, por exemplo. Que dureza! Não foi por acaso que quando Freud apresentou sua famosa teoria do complexo de Édipo, propôs que fosse uma vivência a três. Mais do que se tratar de mãe, pai e filho, o que leva a alguns equívocos graves, como achar que o Édipo não se produziria com um casal homoafetivo, longe de se tratar do estereótipo da família tradicional, trata-se substancialmente do número 3, uma triangulação. Essa situação do complexo de Édipo, Freud retirou da peça de teatro Édipo Rei, de Sófocles. Trata-se de uma tragédia grega escrita há mais de 400 anos antes de Cristo.
onde a história se conta o que na história se conta é que havia uma profecia de que Édipo iria matar seu pai e se casar com a sua mãe, o que levou Édipo, desconhecendo essa profecia, a ir embora de seu reino. Tiraram o bebê do reino, na verdade, né? Sem saber que sua mãe já havia sabido da profecia antes e já tinha se ocupado de tentar evitar que a tragédia se concretizasse, tentando também evitá-la, Édipo vai embora de seu reino. No caminho, entretanto, envolve-se uma briga que acaba por... Ah, tá. Ficou confuso essa parte aqui, mas eu vou explicar para vocês. Recebe-se essa profecia, essa mulher tá grávida, recebe essa profecia que esse bebezinho que vai nascer vai matar o pai, que é Laio, e se casar com a mãe, que é Jocasta. Com medo dessa profecia, essa mãe abandona esse bebê, manda que uma serva leve ele embora. Esse bebê é achado, cresce em outro reino, descobre a profecia, eu não me lembro se ele recebe essa profecia lá também, e ele fica com medo de ser a pessoa que vai matar o pai verdadeiro dele, o pai adotivo dele, e se casar com a mãe adotiva, porque ele não sabe que ela é adotivo. Então ele acha que isso vai acontecer, então ele sai desse reino, ele abandona esse reino para não fazer isso com os pais adotivos. E no caminho, sem querer, ele se encontra com Laio, que é seu pai biológico, que é um outro rei, eles guerreiam, ele mata esse pai, e quem matava o pai se tornava rei, quem matava o rei se tornava rei e se casava com a rainha. Então a profecia se cumpre. Sem querer, sem saber que esse homem é seu pai, ele o mata, vai para o reino que ele acha que não era o dele e se casa com a rainha, que era a mãe dele. Esse é o mito de Édipo. No caminho, entretanto, envolve numa briga e acaba por levá-lo sem saber a matar seu pai, e por consequência se casar com a esposa dele, que era sua própria mãe. Nesses séculos todos, houve muitos estudos sobre essa tragédia e inúmeras articulações com a teoria freudiana. De modo que me sinto leviana fazendo uma passagem tão breve por uma história que merecia uma discussão tão mais aprofundada. No entanto, espero que meus colegas filósofos e psicanalistas possam me perdoar, pois ainda assim decidi passar rapidamente pela peça em nome dessa conversa que estou tendo com o leitor, que não conhece o mito. Freud se baseia nesse mito para pensar o complexo de Édipo, que seria, então, o modo como as nossas relações de amor e ódio são vividas em nossa primeira infância, na relação com os nossos pais. Ele dividirá o complexo de Édipo em 3 etapas e se aterá a dizer das descobertas sexuais que cada criança faz, a partir de sua diferença sexual em relação ao outro. Nesse tempo, as noções de identificação com um e com outro genitor acontecem, levando a criança ao final da passagem pelo complexo de Édipo, ao se identificar mais ou menos com um dos genitores, situando-se como menino ou menina. É uma teoria falocêntrica, que orbita em torno de ter ou não ter um pênis, o que é cada vez mais criticável. No entanto, a meu ver, o desenvolvimento da sua teoria do complexo de Édipo não se deu porque Freud era por si só um homem machista, mas porque era um homem de seu tempo, numa sociedade machista, ainda que um homem absurdamente genial. Contudo, o que interessa pensar aqui com vocês, a partir da teoria do complexo de Édipo freudiano, não é como se dá a identificação sexual, mas muito especificamente o fato dela acontecer a partir da existência de 3 pessoas, é o triângulo, guarda isso. Quando estamos em dupla, ficamos muito mais sobrecarregados no laço do que quando estamos em trio, não? E em quarteto, nós tendemos a fazer 2 duplas. Tentem se lembrar de como era quando estavam na escola, no colégio ou na faculdade, fazendo algum trabalho. Só conseguíamos olhar atentamente para uma pessoa de cada vez. Então, quando estamos em trio, tem sempre alguém que fica de fora. É isso que acho genial na teoria de Freud do complexo de Édipo. É um tempo tão importante porque se trata substancialmente de uma relação em que a gente aprende a perder. Quando uma criança se sente responsável pela felicidade da mãe, pela felicidade do pai, ela se mantém sexualmente ligada a eles. Às vezes pela vida toda, sem poder se afastar, no sentido emocional, para cuidar da sua vida. É apenas quando a criança, ou adolescente, ou adulto descobre que não é sua responsabilidade tornar os pais felizes, porque eles têm a vida deles, que ela pode encontrar para sua vida uma causa própria. É claro que isso não acontece de modo simples, bonitinho e indolor. Cair do pedestal de que ocuparíamos um lugar mais precioso da vida do outro é uma tarefa árdua, mas é o único caminho viável para que seja possível encontrarmos uma maneira mais autêntica de nos ligarmos à vida. Até que possamos elaborar a perda, o que acontece no final da primeira infância, vivemos uma intensa relação de rivalidade com aqueles que são nossos primeiros amores.
Casais que decidem ter o segundo filho para oferecer uma companhia ao primogênito brincar, tendem a se espantar com a descoberta de que é muito comum precisar passar o dia mediando brigas. Quem ganhou o maior brinquedo? Maior pedaço de bolo? Quem pode quebrar uma regra? Quem leva menos bronca? No fundo, a pergunta que sustenta todas as disputas é: quem é o mais amado? Pergunta essa que carrega consigo uma outra: quem é o mais desamado? No entanto, essa pergunta não se dá apenas entre irmãos, e sim entre toda a família. E acreditem, essas angústias não vêm apenas das crianças, mas também de seus pais. Seus pais também ficam angustiados em estarem passando algo do sentido de que um é mais amado do que o outro, ou de estarem fazendo indiferenças ou diferenças sem querer, querendo, ou porque eles também têm inconsciente, porque eles também são pessoas, porque eles também estão tentando fazer com que as coisas deem certo, mas somos humanos, né? Eles estão trabalhando. Aliás, é uma passagem para a vida adulta e para a autorresponsabilidade descobrir que os nossos pais são pessoas e que eles podem errar e que eles devem errar e que eles vão errar e que eles erraram muito. Mas ainda assim escolher para que parte olhar, para que parte compreender, para perdoar, para compreender, para entender e seguir adiante a partir do que foi feito. Eu gostaria de falar muito disso do Édipo, uma coisa que tem se tornado cada vez mais frequente e popular e as pessoas acham lindo no dia de hoje, mas que é completamente o contrário do que as pessoas pensam, que é essa coisa de que o pai tem que preparar um carro e preparar a filha e sair para jantar, como se fosse um jantar romântico com a sua filhinha de 5 anos, 6 anos, 3 anos, 4 anos. Isso é um completo absurdo. Ainda ontem eu vi um reels de um pai dizendo: vou levar minha filha a viajar ao mundo para que ela não fique apaixonada ou encantada por qualquer babaca que não tenha nada a oferecer. Gente, como um filho, o modelo de amor que um filho e uma filha vão ter, se você quer que os seus filhos tenham relações amorosas saudáveis, isso não depende da sua relação edipiana com ele. Veja o quanto isso é edípico. Parece horrível quando Freud fala. Parece horrível quando nós lemos na psicanálise. Mas daí nós abrimos o Instagram e vemos esse tipo de discurso. Um pai saindo para jantar com uma criancinha, um pai abrindo a porta do carro, fazendo todo um enlace romântico com uma filha, ou uma mãe que dorme o dia inteiro com o filho, que dorme a vida inteira com o filho, que dorme na cama de casal com o filho, e o filho fala para ela: eu vou tomar conta de você, mãe, um dia eu vou pagar suas contas, não tem mulher mais linda do que você no mundo, mãe, eu vou me casar com você. As crianças fazem isso, elas falam isso. Mas essa fala tem que estar tão corretamente fundada em nós, a ponto de nós podermos liberar esse filho para que ele tenha vida. Não, filho, você não é sua obrigação fazer isso. Você não vai fazer isso. Você vai encontrar uma moça, vai se casar com ela e por ela você vai fazer essas coisas. Então, para encerrar, vou condensar tudo isso assim. Se você quer que os seus filhos tenham boas relações entre casais, com os casais que eles vão ter no futuro, tenha boa relação entre você e o seu marido. Isso é muito narcísico, os pais acharem que que algo neles também pode mudar ou definir como vão ser as relações desses filhos no futuro. É lógico que nós seguimos modelos e eles escutam toda essa teoria de que nós seguimos modelos, de como fomos amados, de como foi a infância, mas isso é fora do nosso controle. Primeiro, que é como ele entendeu esse amor. Segundo, é que é como ele vai colocar isso em prática. Terceiro, que tem outras relações e outras influências. Então, dizer que se eu levar minha filha para jantar, se eu levar minha filha para viajar, se eu mostrar que eu sou um excelente pai, isso vai garantir que ela tenha um excelente marido, seria dizer que todas as moças que têm péssimos maridos tiveram péssimos pais. E não é verdade. Muito pelo contrário, nós vemos muitas moças que tiveram excelentes pais e que escolhem péssimos maridos. Até porque é muito diferente ter um pai do que um marido. É muito diferente. Tem muitas pessoas que tiveram excelentes pais, homens que foram excelentes pais, mas que foram péssimos maridos. Mulheres que foram excelentes mães, mas que foram péssimas esposas. Mulheres que foram excelentes esposas, mas péssimas mães. Homens que foram excelentes esposos, maridos, mas péssimos pais. Então uma coisa não define a outra. Porém, se há algo que esse filho vai introjetar e vai entender do que é ser um casal, do que é amar alguém, é vendo esse casal se relacionar. Então, se por alguma forma você quer levar a tua filha, como nesse rios que eu vi, viajar para que um dia ela tenha um marido, não. Você tem que levar a sua esposa a viajar para que sua filha entenda como se um homem trata uma mulher. É vendo esse casal parental que eles vão introjetar como é que um casal se relaciona. É o casal parental que vale. Você tratando os seus filhos bem, no máximo você vai estar ensinando a eles como tratarem os filhos deles.
Você está ensinando a eles como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, para eles fazerem a relação deles. Porque a relação sua com seu filho, olha que loucura a gente ter que explicar isso, porque isso está tão no nosso inconsciente, viu como esse complexo que Freud fala faz sentido? A relação de você, a sua relação com seu filho é uma relação de pai e filha. A relação da mãe com o filho é uma relação de mãe e filho, uma relação de mãe e filha, de pai e filho. Não é uma relação de casal em momento nenhum. Então não tem como você ensinar para o seu filho como ser um bom casal sendo um casal com ele. Tem como você ensinar a ele como ser um bom casal, sendo um bom casal com o seu casal. Tratando o seu marido como ele merece ser tratado, como você gostaria que o seu filho tratasse a esposa dele, como você gostaria que a filha tratasse o esposo dela, tratando a sua filha como você gostaria que ela tratasse, tratando a sua esposa como você gostaria que ela tratasse, ou que a sua filha encontrasse alguém que a trate, entendeu? O casal ensina como se relacionar em casal, se relacionando em casal. Se você quer que a sua filha encontre um homem que a trate bem a sua esposa, para que ela veja como o homem deve tratar uma mulher a quem ama, como o homem deve tratar a mulher a quem ele ama romanticamente. Se você quer que o seu filho trate bem a esposa que ele vai ter no futuro, trate bem o seu marido. Para mostrar para ele como um casal se trata, como uma esposa que ama um marido romanticamente se trata, não tratando ele como um príncipe. E tem até uma resposta super legal, porque teve uma das minhas professoras que contou na época que ela tinha um filhinho e foi assim que ela respondeu, porque as crianças vão fazer essas demandas, elas vão pedir para você tirar o pai da cama para que ela durma com você e naturalmente você vai fazendo. Então pontue os lugares, quem tem os lugares nessa casa. O casal vem primeiro, as crianças vão ser passageiras, as crianças você vai criar, elas vão crescer e elas precisam sair para a vida delas. Dê liberdade para os seus filhos encontrar alguém. Então o bebê falou assim para ela, o menininho, né, ali nos seus 2 e pouquinhos, 3 anos, falou, Heitor Príncipe, não lembro o nome dele, era Arthur, Heitor, alguma coisa assim, mamãe princesa. E aí ela que era psicanalista soube bem responder, então já vou ensinar vocês. Não, ela falou. Mamãe rainha, papai rei, Heitor príncipe. O príncipe Heitor vai encontrar uma princesa um dia, que não é a mamãe não é a sua princesa. Um dia você vai encontrar uma princesa para você. A mamãe é a princesa do papai. É assim, essas são as posições que tem que ter. Isso é o que Freud está falando com o Édipo, que parece tão monstruoso quando ele diz e tão estranho o mito, mas quando você abre o Instagram você vê na nossa família, com os nossos filhos, nos nossos sobrinhos, no discurso da sociedade tá. Freud só apontou para isso, ele só mostrou como isso funcionava usando um mito para que a gente entendesse, porque é uma historinha mais fácil de entender. Só trazendo isso para o lúdico para que a gente entendesse. Então, o filho tem lugar de filho e a gente ensina para ele como se relacionar entre mãe e filho, entre pai e filho. A gente ensina para ele como ser mãe e pai. Em casal, a gente ensina sendo casal com o nosso casal, com o adulto, com alguém lá em cima. Com alguém que está no nosso nível, não é levando o filho passear, não é levando o filho jantar, não é tratando filha como namorada, não é nada disso. Isso tudo é um blá blá blá. E ainda assim, nós sendo o melhor, tem casais que são os melhores casais do mundo, isso não livra os filhos de fazerem más escolhas amorosas, porque é uma escolha deles, porque não tem esse narcisismo de prolongamento dos pais. Um filho não é só uma extensão dos pais, nós carregamos muitas coisas. Lembra que nós somos um novelo? Um novelo de muito emaranhado de muitas pessoas e das nossas decisões pessoais e das nossas situações na vida, das coisas que vão acontecer, das coisas que nós temos controle e das que nós não temos. Então não dá para controlar já como vai ser a relação dos seus filhos lá na frente. E isso também não é problema seu. Papel dos pais quando os filhos crescem é o papel de porto. Os filhos podem sair, eles devem se sentir livres para sair e voltar e ancorar e passar um tempo e se tornarem amigos dos pais, porque você já não tem mais aquele lugar de quem manda e o filho obedece. Você tem um lugar de amizade. Esse é o papel dos pais na vida adulta. Por isso que os filhos têm que querer voltar, eles têm que saber que a porta tem que estar sempre aberta para que eles voltem como um barco que volta ao porto. Mas eles têm que saber que eles são barcos e que eles têm que sair e conquistar a vida deles. Acho que é isso. Eu tive que cortar o vídeo porque a minha flat chegou no quarto, mas tudo bem, acho que deu tudo certo. Vou tentar postar agora esse 11, parte 2. Obrigada, gente, até a próxima.